Então, nesta manhã, eu gostava de falar de um homem, que a Palavra de Deus nos fala, um homem que tem dois nomes, cooperou com Paulo, e tem um sobrinho, que também cooperou com Paulo, e também tem dois nomes. E a Raquel não pode responder porque ela lê uma apresentação e agora já tem aqui uma pista boa. Um homem que se chamava o Filho da Consolação. Quem era? Barnabé, ele chamava-se José, também tinha o nome de Barnabé, e tinha um sobrinho que se chamava Marcos, mas que tinha outro nome antes, que era João Marcos. Então vou falar-vos hoje, se Deus permitir, vou falar-vos de Barnabé, que é um homem, filho da consolação, um homem extraordinário, que precisamos de pessoas como ele nas nossas igrejas. Pessoas destas que nós precisamos. Vamos então ler aqui. Estou a tentar passar à frente, não está? Ok, não há problema. Então vamos indo a Atos. A Bíblia nunca falha, a tecnologia às vezes... Não precisas pagar aos tenhas na tua beirinha. Como? Uma lugar O Samuel está aqui, deixa eu ver. O Samuel está aqui. Deixa eu ver se está. Sim. Não há problema. Não está. Olha, não posso passar tudo, não há problema. Então vamos ler. A palavra de Deus não falha, portanto vamos ler Atos 4, 32. Atos 4, 32, obrigado. Atos 4, 32. O versículo principal é Atos 4, 36, mas vamos começar a ler no versículo 32. Estamos aqui a falar dos tempos dos apóstolos, a seguir à ascensão do Senhor Jesus Cristo e ao dia de Pentecostes. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade algum, por todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos até aqui a leitura da Palavra de Deus. Nós vemos que este nome, Barnabé, era um nome que lhe foi dado pelos apóstolos, pelos outros. E é muito importante que sejam as outras pessoas a dar-nos nomes, não nós a auto-intitularmos de uma determinada coisa. Infelizmente a cristandade está cheia de pessoas, e essas pessoas, na minha opinião, não são tão úteis à obra como o Barnabé, porque há pessoas que gostam de ostentar títulos, nomes muito pomposos, como pastor, nada contra, atenção, bispo, apóstolo, profeta, gostam de ostentar esses títulos. Mas são títulos que são eles próprios, muitas vezes, que dão a si mesmos. Porque há um líder espiritual que se diz apóstolo. E apetece perguntar quem é que o enviou. Porque apóstolo significa enviado. Quem é que o enviou? Quem é que lhe encomendou esse sermão? Mas Barnabé recebeu este nome não porque se auto-intitulou, porque queria passar uma imagem de que era uma grande pessoa, mas sim porque os outros é que lhe deram esse nome. E pode-se pensar, ora bem, eles chamaram o Filho da Consolação porque ele trouxe dinheiro. Trouxe dinheiro para a igreja e, portanto, era chamado Filho da Consolação. Mas não, ele era alguém que consolava os outros. E quando uma pessoa que é consoladora percebe que há uma necessidade, chega-se à frente. Percebe que há uma necessidade, o que é que ele faz? Consola. E se a necessidade for dinheiro, e tiver, foi isso que ele fez. E nós precisamos de pessoas que consolem os outros, mas com um fundamento. Eu já tenho dito isto várias vezes, uma das expressões que mais me irritou nos últimos anos, que é uma expressão bem intencionada, mas que me irritou de certo modo, foi aquela expressão vamos todos ficar bem. Durante a pandemia, vamos todos ficar bem. Eu sei que a ideia era
uma esperança de que tudo fosse correr bem. Mas não havia razão para nós dizermos vamos todos ficar bem. Muitas pessoas morreram, outras ficaram com sequelas para toda a vida, outras viram o seu local de trabalho desaparecer, ou o seu negócio fechar. Houve consequências graves para muita gente. Portanto, não podemos dizer vamos todos ficar bem. Eu não gosto quando as pessoas dizem vai tudo correr bem, vai tudo ficar bem, sem fundamento. E nós temos, e este Barnabé fazia-o, consolava com fundamento. Ele dizia acerca de ti, que eu já vos falei dela há uns tempos, consola os vossos corações. E uma passagem que, se isto não traz consolação a nós, não sei o que é que pode trazer. Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? As palavras do arrebatamento. Portanto, aconteça o que acontecer, passemos nós pelas situações difíceis pelas quais possamos passar, há sempre uma palavra de consolação, há sempre esperança para aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo. E também esta passagem de o Deus de toda a consolação que nos consola em toda a tribulação. Para quê? Para que nós também possamos consolar os outros. Precisamos de pessoas que consolem, mas de pessoas que saibam porque é que podem consolar. Não é só dizer palavras bonitas, palavras de empatia. Claro que não vou chegar à beira de alguém que está a passar por uma situação de uma doença grave e dizer: olha, não sei se tu te safas. Claro que não vou dizer isso. Também tem de ser uma pessoa com alguma empatia, mas também não deves dizer à pessoa: olha, vai tudo dar certo. Devemos dizer: olha, vamos orar, vamos deixar tudo nas mãos de Deus. Deve ser essa a nossa postura. Não é só consolar por consolar, porque isso não pode trazer algum alívio no momento, mas não tem apoio, não tem fundamento. E a igreja precisa muito de pessoas como estas. Pessoas precisam de Barnabés. E já vamos ver outra situação em que, para além de ser o filho da consolação, ele dá-nos grandes lições. O tal construtor de pontes que aparecia no início, ele dizia Barnabé, dizia o filho da consolação ou o construtor de pontes. E já vamos ver porque é que ele construía pontes. Ele era um crente genuíno. Possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Já disse isto, a consolação não se limita a palavras. A consolação, de facto, quando vê que alguém precisa de ajuda. Mas Barnabé também dá-nos outra lição muito importante, que se nós continuarmos a ler esta passagem, fala-nos de Ananias e Safira, no capítulo 5, versículo eu não ponhas agora a passagem, porque senão vamos gastar algum tempo, e vocês conhecem certamente a história. Ananias e Safira é um casal que viu o que Barnabé tinha feito e venderam também uma propriedade. Mas o que é que fizeram? Ficaram com parte do dinheiro para eles. E disseram que nós vendemos e está aqui o dinheiro que nós apurámos com a venda da nossa propriedade. E eles, o que é que lhes aconteceu? Morreram. Morreram porquê? Porque roubaram a Deus. Alguns eram meninos para dizer isso em cima de um púlpito. Cuidado! Vocês, se ficarem com parte de tudo aquilo que vocês têm, estão a roubar a Deus e podem... Aqui não mentir, exatamente. Mentiram a quem? Ao Espírito Santo, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. E com Pedro, naquele tempo, cheio do Espírito Santo, não se podia brincar. Então morreram na hora, porque mentiram. Porque não estavam totalmente comprometidos com aquilo. Estavam a ver, deixa ver se dá, se não der, olha, nós temos aqui alguma coisa para nos governarmos. A fé genuína, eles morreram por causa da sua mentira. A fé genuína, como o próprio nome indica, não se copia. Não se pode falsificar uma fé genuína. A fé de Barnabé era genuína. A fé de Ananias e Safira foi apenas por ver os outros. E nós temos um episódio de Simão Mágico. Não temos tempo para ler a passagem toda. E ele... é curioso este Simão Mágico. Que ele é daqueles que dizia de si mesmo que era uma grande personagem. Ele chegava... Por causa, ainda a propósito de Barnabé, serem as outras pessoas a dar-lhe aquele nome, não é?
O Simão Mágico, em Atos 8, diz que ele próprio dizia que era uma grande personagem. Okay? Ou seja, quando alguém diz de si mesmo coisas muito boas, é de desconfiar. Eu prefiro que sejam os outros a dizer de mim. Eu já falei várias vezes sobre alguns colaboradores de Paulo e nós vemos Paulo a dizer coisas extraordinárias. Irmão amado, fiel ministro, nosso cooperador. São os outros a dizer de nós. E são essas coisas é que são extraordinárias de dizer, e não eu próprio precisar dizer que sou uma grande personagem, ou que sou um grande obreiro, ou que sou um apóstolo, ou que sou que sejam os outros a dizer de mim. Mas Simão Mágico, o que é que fez? Ele, quando viu que os apóstolos conseguiam curar e fazer grandes milagres, o que é que ele disse? O que é que ele fez? Ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquilo que eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Queria copiar. Mas a fé genuína não se copia. A fé de Barnabé não se copia. Este poder que eles tinham era o poder do Espírito Santo, não era deles. Isto não se copia. E há uma história muito, muito interessante. Está ali no livro de Atos, na altura em que Paulo faz grandes maravilhas em Éfeso, e é aquela passagem que diz que até lenços se levavam de Paulo. Alguém trazia um lenço a Paulo, o lenço ia, e a pessoa para quem aquele lenço fosse ficava curada. Coisas extraordinárias que aconteciam. E nesse tempo houve uns filhos de um chefe da sinagoga, estes filhos de Seba, quiseram fazer também. Viam os Paulo e os seus seguidores a fazer maravilhas extraordinárias. Nós também conseguimos. Então foram ter com o endemoniado e tentaram expulsar o demónio dele. E o endemoniado basicamente deu-lhes, passa a expressão, um encher de porrada. Espero que tenham aprendido a lição. Porquê? Porque tentaram copiar. E se nós andarmos aqui a tentar copiar, a tentar fingir, não vai ter resultado. E é curioso. Timóteo, Paulo dizia: a fé da tua avó Loide e da tua mãe Eunice. Mas era uma fé não fingida. Apesar de ter habitado na sua avó e na sua mãe, era uma fé não fingida. Porque ele chegou a um ponto em que terá dito, não terá dito estas palavras, mas terá dito como os samaritanos disseram à mulher samaritana. O que é que eles disseram à mulher samaritana? Já não é por causa do que tu disseste, mas nós também vimos. Ou seja, chegou um momento em que ele disse: eu também quero isto. Isto que a minha mãe e a minha avó querem, também quero. E isso é uma fé não fingida. A suposta fé de Ananias e Safira era fingida. A fé de Simão Mágico era fingida. A fé daqueles filhos de Seba era fingida, porque eles tentavam fazer só na aparência. E nós não devemos ser assim. Devemos ser pessoas genuínas. Barnabé era um construtor de pontes. Paulo era construtor de tendas. Ela era um construtor de pontes, não no sentido físico da palavra, mas sim no sentido de ligar pessoas que estavam ou desavindas ou com dificuldade no seu relacionamento. E vamos ver como é que ele fez isto. Barnabé, se quiserem ir acompanhando aqui nas vossas Bíblias, eu não consigo estar a ler as passagens todas porque cada um destes episódios dava para estar aqui bastante tempo a falar, e eu quero dar só uma panorâmica geral e tirar algumas lições para nós deste homem de Deus. Paulo converteu-se e quis ir ter com os crentes. E o que é que os crentes fizeram? Ei, que bom, Paulo! Anda cá, dá um abraço. Foi isso? Temiam-no. Tinham medo dele porque não acreditavam. Diz assim: e quando Paulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo que fosse discípulo. Pensavam, isto deve ser outro estratagema de Paulo para ver se nos apanha, porque Paulo andava a perseguir os crentes e agora aparece aqui todo amiguinho e ele deve querer alguma coisa. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Ou seja, Barnabé foi decisivo para a aproximação de Paulo à igreja de Jerusalém.
atenção, ele recomendou, ele pôs as mãos no fogo, por assim dizer, por ele, impôs-lhe as mãos, como Paulo fala, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Ele não impôs as mãos em Paulo, ou seja, assumiu uma certa responsabilidade ao recomendar Paulo. Não foi só porque engraçou com ele conhecia. E nós, quando recomendamos alguém, devemos conhecê-lo, e não só porque somos amigos deles ou porque somos família dele. Deve haver conhecimento. E aqui, a excelente reputação de Barnabé foi muito importante. O que é que diz Atos 11, 24? Eu vou ler. Atos 11, 24. Porque este homem, Barnabé, era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Isto. Eu gostava. Quem não gostava de ter isto? Não, as irmãs não, mas os irmãos. Ter isto na sua lápide. Ninguém tem pressa de ter uma lápide, não é? Mas quem é que não gostaria de ter isto? Era um homem de bem, cheio de Espírito Santo e de fé. Isto é. Se a minha vida pudesse resumir-se a isto, era extraordinário. Vamos avançar? Podes falar outra vez, só se chover? Não há problema. E então, Paulo depois continuou a andar com Barnabé nas suas viagens, que eu agora queria ver o que é que seguia, que eu tenho ali... Não há problema. Por isso é que era melhor, eu vou lendo as passagens... E eu agora fiz... Sim, não há qualquer problema. Mas este homem foi decisivo. Alguém que aparentemente não havia volta a dar, não havia maneira de Paulo entrar naquele grupo restrito e perseguido. Porque não pensemos que a igreja em Jerusalém corria tudo bem, era difícil. Eles foram perseguidos. Só para ter uma ideia, em Atos 12... Estamos a falar de Atos 9, quando Paulo se converteu e se quis juntar aos discípulos. Em Atos 12, Herodes mandou decapitar Tiago e prendeu Pedro. E quase morreu. Ou seja, a vida não era fácil. Os discípulos tinham de andar com muito cuidado. Homem de bem, cheio de Espírito Santo e de fé. Então, é uma biografia que qualquer um gostaria de ter. Em Atos 11, 25... Barnabé vai a Tarso e traz Paulo para Antioquia. É um episódio em que... E depois começam a andar juntos. E depois em Atos 11:30, não temos tempo para ler estas passagens todas, Paulo e Barnabé levam uma oferta aos crentes pobres de Jerusalém. Levam ali uma oferta. E depois mete-se Atos 12, que não é aqui um parênteses, para assim dizer... E lá está, uma vez mais. Por isso é que Barnabé era filho da consolação. Os crentes precisam de dinheiro. Quem é que está lá para consolar os crentes? Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé voltam para Antioquia, no versículo 25, e levam consigo Marcos, que é muito importante. Marcos era sobrinho de Barnabé. E depois, em Atos 13... vemos o início da assim chamada primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé são separados pelo Espírito Santo para a sua primeira viagem. E João Marcos vai com eles. Em Atos 13:5 diz assim que João Marcos foi com eles. Mas ainda era inexperiente e antes ainda que começassem as dificuldades, abandonou-os. Se Deus quiser, numa próxima oportunidade gostávamos de falar de João Marcos, que também tem algumas ligações com este homem, que é tio, e também tem lições muito, muito importantes. Então, vemos depois, Atos 13, o que é que vemos? Paulo e Barnabé pregam o Evangelho, passam grandes perigos, há até aquela situação em Atos 14 em que Paulo é apedrejado e só param de lhe atirar pedras porque pensavam que ele estava morto. E reparem, Barnabé é um exemplo extraordinário, é um homem extraordinário. Eu não digo que seja exemplo porque
mesmo na altura dele, poucas pessoas faziam o que ele fazia. Nós lemos assim, em 1 Coríntios 9. Acho que já arranjarem maneira de mostrar a passagem. 1 Coríntios 9. Eu leio então. Paulo está a falar das coisas de que abdicou pelo ministério. Não temos nós direito de comer e de beber. Não temos nós direito de levar connosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Já agora eu não percebo como é que alguns dizem que Pedro nunca casou, porque ele tinha sogra, levava uma mulher consigo, uma irmã consigo. Não percebo como é que alguns defendem uma coisa dessas. Ora bem, Barnabé, por causa do ministério, abdicou de muita coisa, incluindo de constituir uma família, que é algo legítimo, que todos desejam fazê-lo, ou quase todos desejam fazê-lo. E Barnabé, por amor do Evangelho, por amor da obra, provavelmente terá abdicado de casar. E continuou a trabalhar enquanto pregava o Evangelho. Mais tarde, Atos 15, vemos, o que é que vemos? Eles andaram a pregar o Evangelho, Atos 13 e Atos 14, e depois o que é que acontecia? Invariavelmente, quando Paulo e Barnabé pregavam o Evangelho, vinham atrás pessoas mal intencionadas e tentavam virar a cabeça das pessoas. A Epístola aos Gálatas foi escrita para pôr em ordem aquilo que estava a ser posto em causa pelos os chamados judaizantes, que eram pessoas que estavam a querer puxar os crentes de novo para as práticas judaicas, da circuncisão, da guarda da lei e tudo mais. E eles tiveram uma não pequena contenda. Imaginem o Barnabé virar, desculpem a expressão que eu vou usar, virar bicho, porque Barnabé era um homem consolador, tinha um temperamento provavelmente mais doce, uma pessoa de um trato mais fácil do que Paulo. Se calhar quando o Paulo e Barnabé andavam juntos, se alguém queria alguma coisa, se calhar até com o Barnabé, olha, se puderes, vê lá se consegues convencer o Paulo a isto, porque Paulo tinha um temperamento mais difícil e Barnabé era aquele filho da consolação. Mas reparem que eles tiveram não pequena contenda. Porquê? E porquê que tiraram o Barnabé do sério, por assim dizer? Porque estavam a pôr em causa a verdade do Evangelho. Estavam a dizer, olha, os gentios têm de guardar a lei, isto não é assim, não é como Paulo e Barnabé dizem, precisam fazer isto, precisam fazer aquilo, porque senão não estão completos em Cristo. E eles defendem a verdade do Evangelho, vão a Jerusalém, defendem a verdade do Evangelho e depois voltam a Antioquia. Paulo e Barnabé ali lado a lado. Paulo diz mesmo em Gálatas 2, nem por uma hora cedemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Barnabé foi muito importante nesta hora. Mas Barnabé teve um momento de fraqueza. E há aqui um episódio que é um pouco complexo. Há uma mensagem que eu já dei em tempos que era só sobre este episódio, portanto, e é um bocadinho, e não é das passagens assim, se calhar mais fáceis de perceber, e se calhar muita gente na altura não percebeu. O que é que aconteceu? Em Gálatas 2:12, o que é que aconteceu? Tinha ficado bem claro naquela passagem de Atos 15, em que os gentios não precisavam da guarda da lei, não precisavam dessas coisas todas para estarem completos em Cristo. Tinha ficado bem claro. E, um certo dia, Paulo chega a Antioquia, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistem na cara porque era repreensível. Versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado à parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que se chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Num minuto, vou tentar explicar este episódio. Depois de ter ficado claro que os gentios não precisavam da guarda da lei, estavam completos em Cristo, sem necessidade de mais qualquer coisa,
Pedro foi à Antioquia e estava lá, alegremente, em comunhão com os gentios. E, entretanto, chegam alguns crentes de Jerusalém da parte de Tiago. Tiago era o chefe, por assim dizer, crente mais destacado da igreja em Jerusalém. Tiago, não o das epístolas, claro que não, foi decapitado, mas o Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Então chegaram esses e Pedro, não sei ao certo porquê, talvez com receio que viessem chateá-lo por ele estar a comer com os gentios, se foi retirando, se apartou deles. Ou seja, antes que chegassem alguns da parte de Tiago, estava tudo bem. Chegam outros e ele fica, olha, então chegar estes, se calhar é melhor, eles se calhar vão repreender-me, vão censurar-me, vão julgar-me por eu estar a comer com os gentios, temendo os que eram da circuncisão. Imaginem o que é vocês estarem alegremente em convívio com uma certa pessoa. Chega uma terceira pessoa e essa pessoa que estava convosco e que vocês pensavam que estava tudo bem entre vocês, levanta-se e afasta-se de vocês. Vocês ficam a pensar, aquilo que eu tinha com esta pessoa, afinal não é verdade. Porque bastou chegar uma terceira pessoa para pôr tudo em causa. Portanto, se calhar não temos uma relação tão próxima, se calhar não estamos em pé de igualdade. Há aqui qualquer coisa que eu não percebo. Ou seja, com este pequeno episódio, Pedro pôs dúvida na cabeça dos gentios. Ou seja, se calhar falta-nos alguma coisa. Para Pedro estar connosco e agora já não pode estar connosco porque vêm alguns de Jerusalém, cuidado. E, no meio desta situação toda, Paulo teve de pôr as coisas na ordem. E não foi só porque, olha, foste mal educado, estavas a comer com eles e agora já não estás, levantaste a mesa sem pedir licença, foi muito rude da tua parte. Não. Pedro estava a pôr dúvida na cabeça dos gentios de que eles estavam completos em Cristo. E por isso teve de censurá-lo na presença de todos. E porquê na presença de todos? Podes ter chamado à parte, Paulo. Não. Se está em causa a verdade do Evangelho, a verdade tem de ser reposta na hora. Não é mais tarde. Tem de ser na hora porque alguns podiam ter visto, podiam ter assistido àquela situação e iam-se embora a pensar, olha, há aqui qualquer coisa que eu pensava que era de uma certa maneira e afinal não é. E reparem aqui na expressão. Até Barnabé. Podemos passar outra vez para o... Até Barnabé. Podemos passar outra vez para os slides. Alguns crentes deixaram-se influenciar por Pedro. Vamos só ler aqui. Depois de ter ficado clara a igualdade entre judeus e gentios, lá em Atos 15, Pedro vacila e faz distinção, discrimina entre judeus e gentios. E no versículo seguinte vemos que alguns crentes deixaram-se influenciar por Pedro e vacilaram também, seguiram o seu mau exemplo. Até Barnabé. Paulo repreende Pedro, põe as coisas em ordem. Foi desagradável? Foi. Parece desnecessário? Parece. Mas era importante para que a verdade do Evangelho fosse reposta. Ou seja, o mau exemplo de um crente de referência pode levar outros a cair. Mesmo crentes experientes. Ou seja, o mau exemplo de Pedro levou Barnabé também a cair. E nós podemos, com o nosso mau exemplo, levar outros a cair. Paulo e Barnabé tiveram uma grande zanga entre eles, não foi? Atos 15, no final de Atos 15, já depois deste episódio, Paulo propõe a Barnabé visitar as terras por onde tinham passado na primeira viagem missionária. Vamos lá ver como é que as coisas estão, porque de facto as coisas não estavam lá muito bem, porque foi necessário ir a Jerusalém para pôr as coisas em ordem, e eles sabiam sempre que havia pessoas a tentar minar o trabalho deles. E Barnabé sugere que levem João Marcos com ele. Porquê é que Paulo não o quer levar? Olha, ele já nos deixou mal uma vez. Viste aquela situação, houve aquela situação em que Paulo foi apedrejado e não havia ninguém mais, havia só Barnabé. Ou seja, não havia uma terceira pessoa que pudesse ir em busca de auxílio. João Marcos já tinha voltado para a casa da mãezinha. A contenda que se gerou foi tal que nunca mais, penso eu, que nunca mais se voltaram a encontrar. Apartaram-se um do outro. E quem viu aquilo poderia pensar, isto era desnecessário. Mas é possível, homens de Deus,
discordarem sobre assuntos não fundamentais. Se fosse uma discordância sobre se as obras são necessárias para a salvação ou não, aí era grave. Mas aqui foi uma diferença. É possível dois homens espirituais discordarem sobre um assunto que não é fundamental. Quem é que tinha razão? Talvez os dois. Paulo, por um lado, não queria correr o risco de levar alguém que tinha tido uma atitude irresponsável e que os podia deixar mal novamente, mas provavelmente Barnabé, filho da Consolação, desejava que o João Marcos fosse recuperado, restabelecido. E talvez já visse nele características que o tornariam útil. Já vamos ver o porquê desta palavra útil. E talvez o lado familiar puxasse um bocadinho, não é? Natural. E como eu disse, é possível dois homens de Deus discordarem sobre assuntos não essenciais. Agora, o que é que acontece? Barnabé e João Marcos foram para Chipre. Diz a palavra de Deus. E Paulo seguiu para a segunda viagem missionária com Silas. O tal Silas que ficou preso com ele em Filipos. E assim o Evangelho seguiu com duas, em vez de um par, seguiu com dois pares. Paulo e Silas, Barnabé e Marcos. E é muito importante que Marcos precisava daquela nega de Paulo, dizer, não, Marcos não vai connosco, mas também precisava do encorajamento do tio. E se Paulo tivesse levado João Marcos, quem é que não tínhamos, se calhar? Quem é que Paulo encontra logo a seguir em Atos 16? Exatamente, não teríamos Timóteo. E eu tenho a certeza que se fosse eu a ir com o João Marcos, eu tenho noção de como é que eu sou. Se eu fosse com o João Marcos, depois de ter sido humilhado, por assim dizer, por Paulo, naquela situação, se eu fosse Barnabé, eu ia a viagem toda até Chipre a desancar no Paulo. Porque o Paulo é isto, o Paulo é aquilo, o Paulo não te dá uma segunda oportunidade, ele tem mania que é melhor que os outros, ele recebe revelações de Deus e tal. Mas não, o que é que ele foi? Porque assim, se nós não tivéssemos as epístolas de Paulo, só tivéssemos aqui até ao livro de Atos, ficámos a pensar, então o Barnabé nunca mais aparece? Isto foi um fiasco, tudo isto. Ou seja, por causa do sobrinho, perdemos o Marcos e perdemos o Barnabé. Mas não. João Marcos acompanhou Barnabé na pregação do Evangelho em Chipre. E já vamos ver porquê. Barnabé, de facto, era um homem de Deus. Não era como eu. Ferido no seu orgulho, foi humilde e conseguiu falar a João Marcos de uma forma positiva acerca de Paulo. Só assim é que entendemos as passagens onde aparece outra vez Marcos. Só desta forma é que João Marcos poderia ter voltado a cooperar com Paulo, porque coopera. Porque o que é que lemos? Lemos mais tarde que Paulo diz, só Lucas está comigo, traz-me João Marcos, porquê? Porque me é muito útil para o ministério. Como é que isto pode acontecer? Mas sobre João Marcos eu irei falar numa próxima oportunidade e também já estamos a passar da hora. Vamos agora a algumas lições. Devemos ser crentes consoladores, mas crentes que consolam com motivo, com fundamento. Cuidado com a fé fingida, podemos enganar alguns. Estão a lembrar-se da fé fingida, aqueles que tentaram fazer o mesmo que Barnabé fez, mas fingindo. Podemos enganar muitos, mas não a Deus. Homens com boa reputação, e Barnabé de facto tinha boa reputação, são capazes de estabelecer pontes entre, naquele caso, entre Paulo e a igreja em Jerusalém, e mais tarde também fez uma ponte entre quem? O que eu acabei de falar. Foi a ponte entre quem? Acabei de falar, entre Paulo e não, Barnabé fez ponte entre Paulo e João Marcos, exatamente, Paulo e João Marcos. Porque se não fosse Barnabé, eu não vejo outra maneira como João Marcos iria voltar a cooperar com Paulo. As falhas dos homens de Deus podem arrastar outros. Aquela situação em Antioquia,
em que Pedro falhou e levou Barnabé com ele, e os outros se calhar olharam para Barnabé: olha, se o Barnabé está a fazer, eu vou fazer o mesmo. Barnabé é um homem de Deus, é um homem cheio de Espírito Santo e de fé, um homem de bem. Eu na dúvida faço como o Barnabé faz. Por isso, há pessoas a olhar para nós e se calhar veem o que nós fazemos e pensam: olha, isto se ele faz, vou fazer o mesmo. É possível homens de Deus discordarem sobre assuntos não essenciais, naquela situação da discordância sobre Marcos. E é importante isto. Mesmo depois de alguma falha, ainda pode haver, não está tudo perdido. Não é, olha, para mim acabou. Eu estivesse no lugar de Paulo, eu acho que ainda era mais radical com o João Marcos. Eu dizia: para mim morreu, acabou. Porque deixou-nos mal uma vez. Não é hipótese. Mas pode haver proveito para o Evangelho, desde que haja uma atitude correta. E Barnabé teve a atitude correta. Porque imaginem que Barnabé ia, como eu disse há pouco, ia encher os ouvidos de João Marcos a falar coisas más de Paulo. O que é que acontecia? Perdiam-se os dois. Nenhum deles ia ter mais utilidade para a obra. E nós devemos estar mais preocupados com a obra do que no nosso orgulho. Barnabé estava ferido no seu orgulho, mas preocupou-se com o quê? Com o progresso da obra. Preocupou-se com o bem-estar espiritual do seu sobrinho. E um crente espiritual, mesmo ferido, pode agir em favor daquele que o feriu. Ou seja, agiu em favor de Paulo. Isto é um homem de Deus. Irmãos maduros e espirituais podem ser decisivos na recuperação dos que caíram. João Marcos caiu e Barnabé ajudou a levantar-se. Se calhar muitos o que é que fariam numa situação destas? Iam contribuir ainda mais para o mal, para se calhar a total nulidade na obra de Deus daquela pessoa. E ficamos então por aqui. Temos lições preciosas deste homem que é um filho da consolação. Precisamos de Barnabés, urgentemente de Barnabés. Não precisamos de pessoas que na situação dele, o que é que alguns fariam na situação de Barnabé? Há necessidades? Olha, vamos orar para que o Senhor vos console, vos apoie. Ele tem dinheiro, dou. Precisamos de pessoas assim, veem a necessidade e vão, ajudam. Pessoas que são feridas, sentem-se injustiçadas, e eu posso compreender que Barnabé se tenha sentido injustiçado por Paulo, mas é capaz de... Eu tenho de perceber que ele tem a sua razão e que o que é importante neste momento é o bem-estar espiritual do meu sobrinho e o progresso da obra. Tem de ser esse o nosso foco. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Um bom domingo para todos e obrigado pelo vosso tempo.